Você liga a televisão e de repente aparecem nomes bem diferentes do que estamos acostumados a escutar. Um tal de Ayatollah pra cá, ou líder supremo pra lá. Afinal de contas, cadê o presidente do Irã? Esse país não tem um presidente? Como é que funciona a política desse país? Ó, no vídeo de hoje eu vou explicar para você como é que funciona a política do país do Irã e você vai entender de uma vez por todas, de uma forma bem simples. Eu acho que para começar essa conversa, eu queria ressaltar uma coisa. O Irã é um dos países mais religiosos que tem atualmente no mundo. Isso significa que a lei de Deus, na interpretação do Islã, estão acima da lei dos homens. E por lá, a religião é vista como uma base de identidade nacional e coletiva. Existe uma pressão social e estatal para que todos sigam os mesmos preceitos morais e religiosos publicamente. Já aqui no Ocidente, as coisas são totalmente diferentes. Aqui você tem o direito de seguir a religião que você quiser. Você pode ser budista, ateu, católico, não importa. Aqui o Estado ele não interfere nas suas escolhas. Nesse gráfico a seguir, a gente consegue ver uma coisa bem interessante, que a religião do Irã, ela revela uma forte predominância do Islã xiita, com 93% da população. Os sunitas compõem a maior minoria com 6%, seguidos por pequenos grupos de cristãos, judeus e outras crenças que somam menos de 1% no total. E agora voltando um pouco antes, entre 1979, você vai entender que essa data foi muito importante, porque dali você vai entender como é que mudou a política deles e o porquê que eles odeiam tanto assim os Estados Unidos e Israel. Um pouco antes de 1979, o Irã era um país bem diferente do que conhecemos hoje, tanto socialmente quanto em suas alianças geopolíticas. Sob o comando do Shah Mohammad Reza Pahlavi, o Irã era o principal aliado estratégico do Ocidente e do Oriente Médio. O Irã era visto como uma âncora de estabilidade no Golfo Pérsico. Os Estados Unidos forneciam tecnologia militar de ponta, apoio econômico, enquanto o Shah garantia o fornecimento de petróleo e servia como uma barreira contra a influência da União Soviética durante a Guerra Fria. Aí eles eram parceiro em todos os sentidos, tanto economicamente, tanto em tecnologia, entre outras coisas. Mas a parte que deu problema, você não vai acreditar. Uma única pessoa foi responsável pela grande mudança que houve no Irã. Esse cara aqui, ele já passou de todos os limites, abusou de todos os poderes e fez coisas que ninguém imaginava que poderia ser feita naquela época. Muhammad não era apenas um rei, ele era o sucessor moderno dos antigos imperadores persas. Mas a imagem de luxo que ele passava para o mundo escondia uma panela de pressão muito grande, que estava prestes a explodir. Imagine um político que vive de grandes festas e luxúrias enquanto o seu povo passa por necessidades e os itens básicos do dia a dia é o que faz falta ali na mesa. Aí não era de se esperar. Muitas pessoas começaram a odiar os atos dele. Diferente de outras revoluções, essa surgiu com grupos que normalmente se odiariam, todos como um inimigo em comum. E aí foi que nem aquele ditado, né, que fala: o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Depois de tentar implementar a Revolução Branca contra a vontade do povo, que era trazer a cultura do Ocidente para dentro do seu país, Muhammad fez a pior escolha, que foi inflamar o ódio que havia no coração dos opositores. Mas apenas um, e o mais importante e o mais perigoso foi o que fez tudo mudar. Conhecido mundialmente como Ayatollah Khomeini, foi uma das figuras políticas e religiosas mais influentes do século XX. Ele foi o principal arquiteto da Revolução Islâmica de 1979, mas ele precisava tomar uma decisão, um plano que realmente desse certo. Com o governo atual, que perseguia qualquer um que fosse opositor, mesmo exilado na França, ele enviava discursos em fitas cassete que circulavam clandestinamente, inflamando as massas com a retórica religiosa e anti-ocidental. Em janeiro de 1978, um artigo insultando Khomeini foi publicado em um jornal oficial. Isso gerou protestos em todas as cidades. A polícia deu baixas e bastante manifestantes, o que iniciou um ciclo de tradição xiita. 40 dias após as baixas, o que era para ser memoriais e luto, gerou mais protestos, que gerava novas baixas, criando uma bola de neve imparável. Em setembro de 1978, o exército abriu fogo contra a multidão em Teherã. Centenas de baixas houve naquele momento. Esse evento foi o ponto de não ter mais retorno. E o povo perdeu o medo, e os soldados começaram a desertar, recusando-se a atirar em seus próprios cidadãos. No final de 1978, a economia estava paralisada por greves, especialmente no setor petrolífero. Muhammad, já debilitado por um câncer secreto, percebeu que não tinha mais controle. 16 de janeiro de 1979, Muhammad deixa o Irã oficialmente para férias.
mas na prática partiram para o exílio. As ruas de Teherã explodiram em celebração. E o que começou com uma frente ampla pela liberdade foi rapidamente dominado pelos islâmicos radicais de Khomeini, que purgaram os antigos aliados liberais e esquerdistas e estabeleceram a República Islâmica. Mohammed passou seus últimos meses saltando em país, pois muitos de seus antigos aliados, incluindo Estados Unidos e Reino Unido, temiam represálias do novo governo iraniano se recebesse permanentemente ele, e ele acabou falecendo no Egito em 1980. Dali em diante, Khomeini introduziu seu poder no Irã, um conceito teológico que se tornou a base da Constituição de 1979. Ele argumentava que, na ausência do imã oculto, uma figura messiânica do xiismo, o governo deveria ser liderado pelo clérigo islâmico, mais justo e instruído. Agora, nessa parte do vídeo, você vai entender como é que funciona a política do Irã atualmente. Lembrando que o país do Irã é um país muito religioso, a base de tudo isso, de toda a política, é a religião, pois através delas muitas decisões são tomadas. Diferentemente de Estados Unidos e Canadá, onde a maioria das decisões são tomadas pelo presidente. Aqui no Irã, as coisas já funcionam de uma forma totalmente diferente. No Irã, o poder funciona em duas camadas. No topo está o líder supremo e a autoridade máxima que controla o exército, a justiça e as grandes decisões do país. Abaixo dele existe um presidente, mas ele só atua como administrador. Ele cuida da economia e dos serviços públicos, mas não tem poder sobre as forças armadas. E tudo é vigiado pelo Conselho de Guardiões, que decide quem pode ser candidato. É um sistema onde a religião sempre tem a última palavra sobre a política. Depois de um tempo, o Ayatollah Khomeini teve uma morte natural. Aí assumiu Ali Khamenei no seu lugar, trazendo os mesmos princípios de ódio contra Estados Unidos e Israel. Na época, Ali Khamenei mudou o Irã para que fosse o maior inimigo de Estados Unidos e Israel. Khamenei frequentemente chamava Israel de tumor cancerígeno, que precisava ser removido do Oriente Médio. Mas tudo mudou no dia 28 de fevereiro de 2026, em uma operação conjunta sem precedente chamada de Fúria Épica. Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques de alta precisão contra o banco de Khamenei, que estava em Teherã. No fim das contas, a morte de Ali Khamenei não encerra um capítulo de tensões, mas abre um novo e ainda mais imprevisível do que ainda está no momento. A subida de seu filho Majtaba ao poder sinaliza que a linha dura do regime não pretende ceder. Com décadas de desconfiança mútua e sangue derramado, a esperança por uma diplomacia amigável parece hoje mais distante do que nunca. O tabuleiro do Oriente Médio mudou, mas as regras violentas do jogo continuam as mesmas. A pergunta que fica para você responder aqui nos comentários: será que com o Majtaba no poder o diálogo ainda é possível? Ou estamos apenas vendo o começo de uma fase ainda mais tensa?